O drama de ser obrigado a abandonar o país e ficar longe da família. É muito triste, porque não é fácil estar separado de nossos filhos, de nossos padres, madres. Uma liminar da Justiça Federal garante a entrada e a permanência de venezuelanos no Brasil. Veículos apreendidos de ladrões e traficantes apodrecem nos pátios da Polícia Federal. Tem veículos, caminhonetas blindadas de marcas conhecidas que valem R$500 mil. Tem caminhões, bitrens, né, que tranquilamente 300, R$500 mil e estão lá apreendidos, né, se deteriorando. No sul do país, esses carros poderão ser usados pela polícia e por instituições beneficentes até que o suspeito seja julgado. A impotência de ver a filha perder os movimentos aos poucos. E a Laísa não corria, a Laísa não pulava e ela andava muito batendo o joelho no outro. E aí comecei a lutar por ela, eu via que ela não respirava direito também. A família de Laísa pediu nos tribunais que o governo forneça com urgência um remédio de alto custo para tratar a menina, que tem atrofia muscular espinhal. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Uma medida para acabar com dois problemas de uma só vez. O mutirão da Justiça está limpando pátios da Polícia Federal no sul do país, para evitar que carros apreendidos no tráfico e em outros crimes apodreçam nos depósitos da PF. Eles poderão ser usados no policiamento e por instituições beneficentes, até que os donos sejam julgados. Isso deve gerar uma economia de quase R$1 milhão por ano para a Polícia Federal. A reportagem é de Marcelo Magalhães. A senhora Croque tinha 1, 2, 3, 4, 5 ovos preciosos em seus ninhos. É nesse mundo imaginário que a pequena Isadora aprende a ler. Porque aqui eu posso me divertir com meus colegas, posso pintar, posso ler uns livros. Mundo que também está sendo desvendado pelo Carlinhos. Eu aprendi a pintar também. Neste centro educacional em Porto Alegre, mais de 1.000 crianças e adolescentes têm a possibilidade de um futuro diferente, longe das ruas. Procuramos, com a nossa proposta, acolher os filhos de trabalhadores, de desempregados, de famílias que buscavam aqui e até hoje buscam um espaço de formação, de desenvolvimento pessoal, tanto que a nossa base da articulação do nosso trabalho, ela se chama um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Só que para manter o centro, o FREI conta com o apoio de várias instituições, inclusive a Justiça Federal, que disponibiliza bens que têm envolvimento com crimes, como tráfico de drogas. Este motorhome foi apreendido numa operação da Polícia Rodoviária Federal, numa estrada próxima à cidade de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. Na época, segundo os policiais, foram encontrados quase 200 quilos de cocaína dentro do veículo. Em julho do ano passado, o motorhome foi destinado ao Centro de Promoção à Criança e o Adolescente e hoje virou um espaço de leitura. Nós recebemos um comunicado que veio através de um telefonema de um juiz dizendo que tinha disponível na justiça esse motorhome que tinha sido apreendido com drogas e que ele já tinha uma boa rodagem de idade, né? Ele é de 1969, mas no entanto ele poderia servir para muitas coisas, como hoje está servindo para nós. As ações de combate ao crime acabam lotando os depósitos da Polícia Federal. São ônibus, caminhões e carros. Alguns ficam tanto tempo parados que viram sucata. Tem veículos, caminhonetas blindadas de marcas conhecidas que valem R$500 mil. Tem caminhões, bitrens, né, que tranquilamente 300, R$500 mil e estão lá apreendidos, né,
se deteriorando. Prejuízo também aos cofres públicos. Só em 2017, segundo a Polícia Federal, os gastos com a conservação dos carros e manutenção dos depósitos foi de quase R$1 milhão. Para enfrentar o problema, foi criada uma comissão que reúne juízes e representantes do MPF. Boa parte desses veículos acreditamos que já perderam a sua expressão econômica, não tem mais valor no mercado. Você talvez tenha que vender a preço de sucata, né? Criar a cultura de resolver logo essa questão, independentemente do andamento da ação penal, do julgamento, da condenação, da absolvição, você dá um encaminhamento, dá uma solução. Essa é a chamada alienação antecipada. Ou esse veículo vai ser utilizado pela Polícia Militar, pela própria Polícia Federal, por uma instituição de caridade, enfim, alguém que faça a manutenção, tem a obrigação de fazer a manutenção, e no final do processo, se o cidadão é condenado, ele perde o veículo e o veículo pode ficar com essa instituição. Ele é absolvido, a instituição devolve. Iniciativa que também beneficiou bombeiros voluntários em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre. O grupamento recebeu um caminhão-tanque. Nós tínhamos um problema bastante forte aqui sobre a questão dos incêndios, né? Sempre tinha 1, 2, 3 casas, alguma coisa assim. E com o nosso tempo de resposta agora próximo aqui, a gente tem o sinistro normalmente só naquela casa que teve o problema. Mais do que doações, a iniciativa desperta sonhos, como na pequena Lindsay, que até já escolheu a profissão dela. Cabeleireira. Por que cabeleireira? Porque eu gosto muito de mexer em cabelo. Olhando o livrinho. A crise na Venezuela. Pelo menos 1,5 milhão de venezuelanos deixaram o país nos últimos 2 anos para escapar da fome e do desemprego. Desses, mais de 50 mil entraram no Brasil por Roraima, de acordo com o comitê criado pelo governo federal para acompanhar a situação. E uma liminar da Justiça Federal garante que eles entrem e permaneçam no Brasil. Quando a saudade aperta, o jeito é se conformar com uma ligação ou com as fotos no celular. Jocelyn é enfermeira e precisou sair da Venezuela para buscar uma vida melhor para a família. Refugiada no Brasil desde fevereiro, onde trabalha como cuidadora de uma idosa, a venezuelana conta que, apesar do trabalho que encontrou aqui, ficar longe daqueles que ama é como uma prisão. É muito triste, porque não é fácil estar separado de nossos filhos, de nossos padres, madres. Com uma forte crise política e econômica que só se agrava desde 2013, os moradores do país vizinho têm deixado a Venezuela em busca de novas oportunidades. A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Boa Vista, em Roraima, estado que é a principal porta de entrada dos refugiados, estima que, por causa dos problemas no país, mais de 50 mil venezuelanos já entraram no Brasil por essa fronteira. Em agosto, uma decisão da Primeira Vara Federal de Roraima proibiu a entrada e a admissão de venezuelanos no Brasil. Mas a Advocacia Geral da União não concordou com a liminar e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A União alegou que a medida violaria diversas obrigações internacionais firmadas pelo Brasil. O Brasil está sujeito a diversos compromissos internacionais, né? Principalmente em situações como a dos venezuelanos, que é uma situação em que nós entendemos que é uma situação de refúgio, que é uma situação de uma imigração mais específica, né? É um imigrante que precisa não só de acolhimento, mas de proteção também. Ao analisar o caso, o TRF1 concordou com os argumentos da União e suspendeu a liminar. O tribunal reconheceu que a medida é uma violação às ordens pública e jurídica brasileira. Recentemente, o desembargador federal Cássio Marques participou de um congresso internacional sobre direitos humanos na Espanha, onde apresentou um estudo sobre a realidade dos imigrantes venezuelanos no Brasil. Para o magistrado, o país tem plenas condições de receber,
adequadamente esses imigrantes. O importante agora é colocar em prática ações de acolhimento e ordenamento mais efetivas para evitar qualquer tipo de impacto negativo para o país. Pelos estudos que fiz para fazer essa apresentação nesse Congresso de Salamanca, eu percebo que talvez tenhamos que avançar muito urgentemente nas duas primeiras fases. Porque sem avançar, não adianta interiorizar sem estrutura. Nós teremos outros problemas. Interiorizar sem um bom ordenamento de fronteira e sem a fase de acolhimento, talvez traria um caos maior para outras regiões do Brasil. Além dos tratados internacionais, para situações como essa, o Brasil tem uma nova lei de imigrações, aprovada em maio do ano passado. A norma prevê mudanças importantes na política migratória do país. Agora, a preocupação maior é com os direitos humanos desses imigrantes, como explica o defensor público e coordenador do grupo de trabalho nesta área. É uma lei muito mais acolhedora, digamos assim, comparado com a legislação anterior. Ela tem um viés muito mais humanitário. Ela prevê direitos, garantias, princípios aos imigrantes. Uma lei que enche de esperança a enfermeira venezuelana, que sonha em trazer o filho para cá e construir uma nova vida no Brasil. No pienso votar, por ahora no. Más bien es arreglarle ciertos documentos al filho para poder traer. A luta pela sobrevivência. Uma garotinha de 12 anos que tem AME, uma doença degenerativa, ganhou repercussão nacional. Laísa saiu da Paraíba para falar no Senado sobre as dificuldades que enfrenta todos os dias e travou uma briga na Justiça Federal para conseguir o fornecimento de graça pelo SUS do medicamento que pode salvar a vida dela e de outros pacientes que sofrem de AME, atrofia muscular espinhal. Todos os dias eu estou morrendo pouco, todos os dias os meus amigos estão morrendo pouco. Neste segundo estou morrendo. Laísa emocionou o país com esse depoimento. A garota de 12 anos se tornou referência na luta dos pacientes com AME, que é a atrofia muscular espinhal. A doença rara é degenerativa e dividida em tipos, de acordo com a idade em que os sintomas aparecem. Os primeiros sinais são fraqueza muscular e atrofia, que levam a problemas respiratórios graves. A causa é um par de genes com defeito, que prejudica a produção de uma proteína responsável por manter vivos os neurônios que controlam os músculos. E a Laísa não corria, a Laísa não pulava, e ela andava muito batendo o joelho no outro. E aí comecei a lutar por ela, eu via que ela não respirava direito também. A descoberta aos 8 anos de que Laísa tinha AME tipo 3 foi um choque para a família. Nosso luto durou 1 hora, porque foi o tempo que a gente passou sentada, um olhando para a outra e chorando. E eu disse, filha, a partir de agora nada de choro. E ela olhou para mim, ela andava ainda, ela fez, mãe, eu não quero ficar de cadeiras de rodas. Mãe, eu não quero morrer. Para Laísa era o fim do sonho de ser bailarina. 1 ano depois, a menina deixou de andar, mas a esperança veio em 2016, com a aprovação nos Estados Unidos do medicamento Spinraza. A droga permite a produção da proteína que falta aos portadores de AME. O problema é o preço. Laísa entrou na Justiça Federal para conseguir a medicação que custa cerca de R$200 mil cada aplicação. Por indicação médica, são necessárias 6 doses no primeiro ano, ou seja, R$1.200.000, fora outras aplicações semestrais pelo resto da vida. Em primeira instância, a Laísa conseguiu 8 doses e chegou a receber 2 aplicações que fizeram efeito de imediato. As minhas pernas estavam com bolinhas geladas ou com formigas correndo na minha cabeça até minhas pernas. Eu não conseguia entender o que era aquilo, só que era como pressionando que eu saísse correndo. Só que eu lá sabia o que era correr.
Nunca corri na minha vida. Mas a União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No primeiro julgamento do recurso, a 4ª turma suspendeu o fornecimento do Inspirasa para a Laísa, com base em uma nota técnica do Ministério da Saúde. Essa nota técnica, ela era taxativa em dizer que o medicamento não produziria efeitos em relação a pacientes com AME tipo 3 e que não haveria comprovação científica de que esse medicamento funcionasse em pessoas com idade superior a 12 anos. A história de Laísa ganhou repercussão nacional depois que a menina foi a Brasília. No Brasil, existem quase 8.000 pessoas com algum tipo de atrofia muscular espinhal. E essa audiência pública no Senado Federal foi como um grito de socorro desses pacientes e familiares para a possibilidade de tratamento da doença. Por isso, eles querem que o Inspirasa entre na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Durante o debate, a Anvisa exibiu parecer que indica o Inspirasa para todos os tipos de AME, independentemente de idade. O Conselho Federal da OAB pediu, então, um novo julgamento. O que o Conselho Federal da OAB fez foi trazer luzes, como amigo da corte, o chamado amicus curiae, e trazer os elementos novos, fatos novos, que descortinaram a verdade. Mostraram que o medicamento efetivamente funciona e que deve ser concedido a menor. E a decisão foi reformulada pela 4ª turma do TRF-5. Foi assim que a turma entendeu que houve uma omissão dolosa ou uma negligência grave por parte dos médicos ao não prestar aquelas informações na completude ao Poder Judiciário, mostrando-se uma atitude desleal, não apenas com relação ao próprio Judiciário, como, sobretudo, com relação à própria parte. O tribunal determinou o fornecimento imediato do Inspirasa à Laísa e aplicou uma multa à União. Mas, segundo o advogado da menina, falta ainda alcançar o objetivo maior. A Conitec, que é o órgão responsável pela análise da medicação quanto à implantação no SUS, ela seja sensível à causa, ela veja que, de fato, a comprovação total e absoluta da eficácia dessa medicação e que, finalmente, seja introduzida a medicação no SUS. E Laísa, agora ela faz planos para o futuro. Eu penso que minha esperança voltou novamente. Agora eu espero que não saia mais. Animais que são retirados do seu habitat para conviver com humanos e depois são abandonados. Apesar de receber e cuidar dos bichinhos rejeitados, uma associação de São Paulo foi multada pelo IBAMA e a Justiça anulou a multa. Uma instituição rodeada de verde e de animais. É na periferia de Santo André, região metropolitana de São Paulo, que uma associação de franciscanos ajuda mais de 500 crianças e adolescentes carentes. Todos somos irmãos, criaturas de Deus. E esse é um dos nossos objetivos aqui da Cidade dos Meninos. Ajudar estas crianças a respeitar o meio ambiente, a amar os animais, cuidar da natureza. Esta é a nossa casa comum que devemos cuidar. É que São Francisco de Assis é o protetor dos animais. Por causa da fama do santo, o frei da entidade conta que a vizinhança começou a deixar os bichinhos aqui para serem cuidados. Teve um período que várias pessoas traziam animais silvestres aqui, especialmente papagaios, pássaros, dizendo que eles não queriam ficar com estes animais e muitos largavam aqui. O macaco Chico foi o primeiro hóspede selvagem a chegar. Foi abandonado pelo circo depois de ficar cego de um olho. Mas quem abriga animais silvestres, mesmo que seja com boas intenções, para salvá-los de maus tratos, precisa regularizar a situação junto ao IBAMA. Eles são protegidos por lei, até pela própria Constituição brasileira. Então, para as pessoas poderem ter esses animais, eles têm que ter uma origem legal. A gente tem os registros, inclusive fotográficos, dos carros da Guarda Municipal, da Polícia Florestal, deixando animais aqui. Até que nós recebemos uma carta do IBAMA autorizando a instituição a manter os animais como um criadouro conservacionista. Mas anos depois, o IBAMA voltou ao local e teria apontado irregularidades nas dimensões dos viveiros. Os fiscais multaram a instituição e determinaram a apreensão de 30 animais. Tinha recinto que não batia exatamente a medida certinha que eles queriam,
até pelo espaço que a gente tinha ali naquele momento, os recursos até disponíveis que a gente tinha também para a época, mas fundamentalmente que eles achavam que aquela carta, né, não dava autorização efetiva, né, não sei como, para poder manter os animais aqui. Diante desse impasse, o caso veio parar na Justiça Federal. A defesa da instituição sem fins lucrativos pediu a anulação da multa e o direito de permanecer com os animais silvestres que acolheu nos últimos 30 anos. O pedido foi acatado aqui pela primeira instância de São Paulo. Segundo a juíza que analisou o caso, embora o IBAMA detenha o poder de fiscalizar, autuar e ter agido regularmente, não se levou em conta o princípio da razoabilidade. Foi feita uma perícia, né, no processo, uma perícia judicial, em que um técnico foi até o local, fez todo o exame do local, relatou a este juízo as condições em que os animais estavam sendo mantidos, né, e verificou ainda que eles estavam adaptados àquele ambiente, não sofriam maus tratos e, pelo contrário, se sentiam tão ambientados que já tinham até procriado naquele local. A sentença foi bastante importante para a instituição, porque além dela cancelar a penalidade de multa que foi aplicada, ou seja, recursos financeiros tão importantes que podem ser usados no trabalho da instituição não vão ser revertidos para o pagamento de uma multa ambiental. E, além disso, a instituição pode continuar com os animais que ela detém atualmente. Com a decisão, a casa não poderá receber outros animais silvestres sem procedência legal. Mas as crianças agradecem àqueles que vieram para ficar. A gente, com o desejo, a vontade de cuidar dos animais, de impedir que eles morressem, e ter tantos problemas, tantas dificuldades, e finalmente essa sentença, olha, nos fez sorrir e respirar. Gente que desviava a água do Parque Nacional da Tijuca para mansões, casas de luxo no Rio de Janeiro. E o pior, com autorização de um órgão público. A Justiça acabou com esse crime ambiental e mudou o sistema que libera o uso da água. Pelos quase 40 quilômetros quadrados de muito verde, há uma infinidade de nascentes no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em outros locais a gente não tem esse mudão aqui, né, verde. Uma boa caminhada, né, respirar esse ar puro. Mas o trabalho de preservação aqui deve ser rigoroso, porque a biodiversidade do local é muito sensível a qualquer mudança. Você tem árvores, você tem um tapete de folhas, você tem solo. São todos condicionantes, por exemplo, de como é que a água da chuva que precipita sobre essa área vai se distribuir, o que vai ficar armazenado, o que vai ser evapotranspirado, o que vai escoar. Quer dizer, conhecer é fundamental para a gente saber se pode mexer, como mexer e até onde mexer sem causar efeitos nocivos. E foi graças a um temporal que uma captação irregular de água foi descoberta. Em abril de 2010, houve 240 deslizamentos no parque. Um deles revelou um cano de PVC que desviava a água para uma casa. A surpresa foi ainda maior quando os administradores da unidade de conservação descobriram que o dono da mansão tinha uma autorização dada pelo governo do estado para usar os recursos hídricos. E ele não era o único. Outras 7 outorgas tinham sido concedidas pelo Instituto Estadual do Ambiente. A equipe de fiscalização, sempre que encontrava uma captação dessas irregulares, retirava os canos, as instalações. Em alguns casos teve multas por conta disso. Isso então gerou alguns processos, mas essas outorgas
fornecidas pelo Estado não eram do nosso conhecimento. Diante do impasse, o Ministério Público Federal decidiu entrar na Justiça com uma ação civil pública. É uma questão de que é um órgão que está atuando completamente fora da sua atribuição que foi desenhada constitucionalmente e sem nenhum motivo, né, transparente e jurídico que justifique essa atuação. E a Justiça Federal decidiu. É preciso que o órgão federal competente pela área do parque reconheça as autorizações, seja para uma nova outorga ou para renovar o licenciamento das atividades já existentes dentro do Parque Nacional da Tijuca, que é de responsabilidade da União. A sentença determinou ainda 2 medidas ao Instituto Estadual do Ambiente. Comunicar todos os titulares das outorgas, certidões ambientais e declarações de uso de recursos hídricos de que essas autorizações são inválidas. Já as renovações deverão ser aprovadas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e pela Agência Nacional de Águas. Além disso, novas autorizações para a captação de água ficam proibidas. Para o chefe do parque, a decisão reforça a importância de se preservar um dos poucos resquícios de Mata Atlântica do litoral brasileiro. O Parque Nacional da Tijuca ele é essencial para a cidade, né? Ele presta vários serviços ambientais, além da questão do fornecimento de água, que tem toda essa importância histórica e ainda hoje tem sua importância. A regulação do clima, a cidade é mais fresca pela existência dessa floresta. A questão da paisagem, do lazer. Então nós temos que preservar a floresta, ou seja, a ecologia desse sistema, que regula a água, que regula a estabilidade de encosta. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!